Nosso vídeo de hoje traz uma história muito bacana de quando a gente começou a clínica. Como foi que a gente introduziu os curativos especiais na nossa clínica, né? Hoje a gente tem uma gama muito gigante de curativo especial, mas nem sempre foi assim. Eu vou contar pra vocês como é que aconteceu. Antes de começar a clínica, a gente atendia em um hospital aqui da cidade de Campina Grande, na sala de emergência. E aí, a gente já era acostumado a fazer os curativos convencionais. Fazia de acordo com o que tinha dentro do próprio hospital. Então, somente produto convencional, até porque lá era um curativo de ordem geral, de traumatologia, então só dispunha o que tinha mesmo convencional. E assim, a gente sabia que existiam algumas substâncias, mas a comodidade, né, o que tinha lá à mão já fazia com que esses curativos fossem feitos, até porque antes éramos funcionários desse hospital. E aí não sei se vocês sabem que a Cicatriz é constituída por 5 sócios, 4 enfermeiros e uma médica. E antes disso a gente trabalhava nesse hospital e 2 desses enfermeiros acompanhavam a médica na realização dos curativos. Ela atendia na sala de emergência os retornos de cirurgia. Então, a partir daí, foi criando-se, vendo-se que existia o nicho a ser explorado de curativos especiais. A gente ficou pensando, né? Fomos fazendo reunião, foi uma ideia mais dessa médica junto com os 2 enfermeiros, por que não montar uma clínica especializada em curativos? Uma clínica que pudesse atender a esse pessoal que já existia essa demanda, mas não tinha onde, porque o local era meio que improvisado. E o dono do hospital meio que ficava enxortando a gente, né? Vamos embora, não quero vocês aqui é uma emergência, não é lugar para estar tratando ferida. Alugamos um ponto para ele na frente do hospital, que aí já não perdia o vínculo que tinha com esse primeiro atendimento e ao mesmo tempo poderíamos começar um negócio por conta própria. E aí já tinha esses curativos, né, funcionando, um enfermeiro ficava pela manhã e a outra enfermeira que acompanhava a médica ficava no turno da tarde. O interessante é que no começo, gente, isso aí eu falo muito assim, pra quem tá começando, não tinha ninguém. Vinha de manhã, quando a médica vinha, aparecia 5, 7 pacientes. À tarde, o enfermeiro, um dos sócios, né, dormia a tarde todinha, aí uma revelação, dormia. Porque não tinha gente mesmo, mas aí aos poucos foram aumentando e aí já tinha uma demanda, um amigo ia dizendo para o outro, o serviço ia ficando bem feito e passo a passo a gente ia, todo mês foi crescendo, como graças a Deus até hoje é. Então assim, para você que está começando, para você que está desestimulado, que começa num dia e no outro dia está de porta aberta e não tem ninguém, não se desespere, porque normalmente é assim mesmo, né? Tem dia que aparece mais gente, tem dia que aparece menos gente e você tem que perseverar, não é assim que acontece um negócio do dia para a noite, sempre tem as etapas a seguir. Mas vamos lá, curativo especial. E aí a gente montando a clínica, né, fazendo parte, já comprando nossos próprios produtos, mas a gente estava muito bitolado a só comprar o curativo convencional, porque a gente talvez não soubesse que existia a gama de substância que já tinha no mercado. As indústrias não se interessavam por nós porque a gente era pequeno, né? Não tinha mais aquela vitrine do hospital de estar ali, funciona no hospital, vou vender para o hospital porque às vezes o hospital tem dinheiro. A gente era uma clínica, era microempreendedor, micro do micro, e um monte de jovens aspirantes a empresários. Às vezes isso acontece também, né, na rotina diária de muita gente que quer empreender porque não tem às vezes capital, não tem conhecimento, não tem a rede de fornecedor, porque o fornecedor às vezes só te enxerga quando você é um pouco maior. Mas aí o que é que a gente fez? A gente foi atrás também, porque não tinha como a gente ficar naquela, saber que existiam os curativos e não ter por que usar, já que a gente já tinha um espaço nosso, já estava fazendo compra e não tinha assim, vamos dizer, muito produto para usar, uma gama de produto para usar. E aí a gente bateu na porta de alguns fornecedores e ficava responsável por essa tarefa basicamente eu. Aí eu assumi esse setor de compras e fui lá atrás de cada um, dizer, não, a gente tá com uma clínica assim, eu queria que fizesse aqui uma parceria pra gente pegar os produtos em consignado. Então eu pedia, ainda pedi o troco, né? Era uma cigana pedindo mesmo pra ele me dar o produto de graça e depois eu pagar fiado. Enfim, mais coisa de quem tá começando, e isso não é crime, era lícito, era bacana, e foi assim que a gente foi conseguindo. Conseguimos alguns
parceiros que fizeram e até hoje fazem, né, o consignado pra gente, a gente fica com o produto, depois que vende, que paga. E assim a gente não movimenta dinheiro num primeiro momento do caixa. Foi uma ideia bacana, proposta também, né, que a gente fazia sempre a outros fornecedores quando estava começando. E descobrimos aquilo novo de curativo especial, que acelerava muito a cicatrização. Mas ainda sentíamos falta de mais conhecimento, porque às vezes o representante traz para você, e aí nada contra o representante, ele traz para você e enfatiza muito do produto. Quem é que nunca foi comprar um shampoo, por exemplo, e foi lá e a promotora daquele shampoo só queria vender aquela linha? Você vai atrás de um shampoo, de um condicionador, mas você tem que levar a linha toda daquela criatura. E eu particularmente não gosto muito de ficar fiel a uma linha só. Né? Eu brinco aqui com os representantes, eu não sou fiel a ninguém, eu traio todo mundo, mas não é uma questão de trair, é uma questão de experimentar e pegar o melhor de cada linha, porque realmente toda linha tem a sua peculiaridade. Uma linha me atende mais na absorção, outra linha me atende mais no desbridamento, mas naquela época eu não sabia de nada, nem eu nem meus sócios, então a gente tinha necessidade de ir atrás de capacitação. E fomos atrás de uma especialização, aconteceu, a gente estava já, acredito que há uns 5 meses com a clínica e foi nos apresentada uma especialização em dermatologia, né, enfermeiro dermatoterapeuta, aqui na cidade de Campina Grande. Fomos para uma aula inaugural e nessa aula inaugural estava a queridíssima Mara Blanc da Solbenf e a gente traz muito, né, levanta muito a bandeira da Solbenf com ela mesma, a pessoa que fala muito bem de feridas e isso abriu muito nossos olhos, isso lá em 2011, para o que tinha de inovação em produto. Começamos a especialização os 4 enfermeiros e em novembro, eu e a minha outra sócia fomos ao Rio de Janeiro para um congresso, nosso primeiro congresso em feridas. E lá a gente conheceu um monte de biológico, né? A gente, assim, tinha pouco conhecimento do que o mercado oferecia, mas no congresso a gente teve a oportunidade de ver quantas linhas existiam. E isso é muito bacana para quem ainda não conhece a diversidade de produtos, né? Hoje a internet está oferecendo muita coisa, mas assim, para você que não sabe nem por onde começar, o congresso é uma boa opção. Dá uma olhada, talvez, umas fotos de congresso, se você não tiver a oportunidade de ir lá, para pelo menos ficar a par do que existe de melhor no mercado. E lá no congresso a gente teve, sei lá, conheceu muitas linhas de produtos, fizemos contatos com mais representantes, deixamos nosso telefone e deu tudo certo? Não, ninguém ligou pra gente, porque a gente era micro do micro e não tínhamos potencial para comprar. Aí mais uma vez eu também peguei cartões deles e fui atrás, porque com o passar do tempo na clínica, acredito que com 3 meses de clínica a gente sentou, viu que era um bom caminho, viu que era um bom negócio, queríamos realmente empreender e redefinimos funções e redefinimos cotas de sociedade. Isso é interessante também para você que está começando, achar que a gente começa assim, tipo, de uma vez só, comecei e tô feita, não preciso mais reformular nada. Gente, até hoje a gente senta e reformula. Quando não tá dando errado, muda a função. Quando tá dando certo, acrescenta alguma coisa. Então sempre tem esse jogo de estar se encaixando as peças. Não adianta engessar um modelo de qualquer coisa que seja que não vai funcionar. Então, nesse remanejamento de funções, eu fiquei com as compras que até então eu era só da parte científica, né? Fazer trabalho, levar para congresso e tal. E fiquei com essa parte de compra e fui bater na porta de cada fornecedor. Vamos lá, me atenda, eu quero te comprar, mas eu não tenho dinheiro. Era basicamente essa conversa, mas que a maioria das vezes a gente conseguiu parceria. E a gente começou a experimentar coisas novas. E como isso agia nas feridas era tipo assim, mágica, né? Ele explicava, é interessante também vir o representante da empresa e te explicar como é que usa o produto, porque não adianta somente você ler na bula, é interessante você testar cada produto, não adianta você também comprar, encher seu estoque, mobilizar o seu dinheiro lá numa prateleira, se você não vai ter como dar saída naquilo. Então, por isso que a gente fazia a opção pelo consignado e também fazia a opção de testar antes de comprar. Era algo interessante, eu acredito que é uma dica válida para todo mundo. Testa o produto, recebe o representante, aprende como usar, se capacita para usar
e aí aplica testando, se der certo, ok, vou comprar. Primeiro eu vou pedir consignado, depois eu vou comprar. Então assim, até hoje essa prática funciona dentro da nossa empresa. Começamos com as pomadas e nas pomadas a gente pensou em pomada de manipulação. Era bem interessante também na época, isso vamos pensar 2011, 2012 já. Algumas pomadas de regenerador cutâneo, algumas pomadas debridantes, creme, gel. Ainda hoje a gente mantém alguns géis de pomada de manipulação. Talvez em outro momento eu possa falar para vocês o que é que a gente manipula, o que é que a gente compra pronto. Mas era difícil também o produto manipulado, porque muitas vezes ele requer uma condição especial. Tipo, tem que guardar na geladeira, tem que manusear a tal ponto, vale tantos dias. Então era bom, mas com pouco fluxo de paciente não durava e acabava dando prejuízo, ou então a gente tinha que colocar em porções menores. E também, antes a gente comprava as pomadas e era nos potinhos, então para tirar a pomada do potinho, a gente tinha que usar uma palhetinha. Ou nossas luvas, né? Ou pegar uma luva estéreo, e isso acabava inviabilizando a agilidade em fazer o curativo, ou a praticidade, porque você tem que parar, desenroscar o potinho, colocar a palheta e colocar sobre a ferida, e daí não dava certo de jeito nenhum, ficava ruim. Aí pedimos para o pessoal também mudar a embalagem, né? Colocar bisnaga para ficar bem mais fácil, e um auxiliar, por exemplo, no curativo, poder dispensar aquela pomadinha na própria lesão. E aí depois a gente também fez experimentos com algumas pomadas que já vinham prontas, né? Pomada de fármacos, e foi outra paixão. Então, se a gente já estava encantado pelo que a manipulação fazia, a gente se apaixonou pela indústria farmacêutica. E aí vieram várias pomadas, tanto debridantes, que a maioria delas são assim, pomadas, cremes e géis debridantes, e também de fatores de crescimento, de estimulação do tecido de granulação. E até hoje a gente, né, tem essas pomadas, adquire, testa e tem resultados hiper positivos, porque quando chega numa fase da ferida, ela só quer crescer, né? Ela tem que evoluir, e nada melhor do que você apimentar, né? Jogar um temperinho naquele tecido de granulação para ele deslanchar e fazer um ciclo de cicatrização muito mais rápido e muito mais ágil. Depois a gente conheceu os primeiros curativos, né? Acho que foram os alginatos, que é a base de algas marinhas. E esse curativo, assim, praticamente todo fornecedor tem dele. Ele é bem básico, bem tranquilo, não é tão caro, e ele promete um pouco de absorção, além de desbridamento, né? Brando daquela lesão. Ele consegue fazer uma limpeza da lesão, além de absorver de moderadas a grandes quantidades de exudato, que na prática a gente não vê grandes quantidades de exudatos absorvidas pelos alginatos, que é algo também que você tem que ter um senso muito crítico ao usar qualquer curativo especial, qualquer curativo cobertura biológica, a gente chama também, porque assim, às vezes a bula te diz um roteiro, absorve grandes quantidades de exudato, e na prática você vê que não absorve, a não ser que o paciente fique paradinho, na cama, no leito, bem bacaninha, e assim, a maioria dos pacientes idosos, não sei se é a realidade de vocês, mas é a nossa, a maioria dos pacientes idosos, eles não são quietinhos, não são paradinhos, eles são teimosinhos e gostam de andar. Então, os alginatos provavelmente não vão dar conta disso, mas vão dar conta de outras coisas. Eles debridam muito bem e absorvem pequenas quantidades, além de controlar o sangramento em feridas sangrantes. Ele é muito bacana. Tem associação de todos esses produtos com antimicrobianos, a exemplo da prata. Então tem alginato também junto com prata. Isso é bem interessante, que quando a gente foi descobrindo que tinha produtos associados e que a gente podia também fazer associação, a gente deu um plus em todas a forma de tratar esses curativos. Aí, gente, a gente foi apresentado a uns camaradas chamados hidropolímero. Quando a gente chegou nesses caras, tipo assim, meu Deus, acho que cada enfermeiro daqui da cicatriz gostaria de ter um travesseiro para levar para casa, de que eles chamegam tanto com essas espumas, né? Os hidropolímeros são as famosas espumas, porque
todo o manejo de cicatrização está embasado em um único ponto: controle de exudato. Claro que são vários, tá? Estou generalizando, mas vamos dizer que o que a gente mais prioriza é controlar o exudato. Se tiver de mais, você tem que deixar ele de menos. Espuma faz. Se tiver de menos, você tem que deixar ele de mais, e aí tem outros produtos que vão te proporcionar esse tipo de controle de exudato. Mas essa assim é a chave de toda coisa. E as feridas crônicas, a maioria delas, elas têm esse exudato muito exacerbado. E as espumas fazem muito bem esse papel, deixando o leito da ferida úmido, né, controlado, de uma forma que o tecido fique sempre viável, fique sempre umedecido e promovendo, não perde nada da granulação, porque quando você vai retirar um hidropolímero, ele está úmido, então ele não vai colar naquela pele, diferente do alginato que cola um pouquinho. Então quando você vai retirar a espuma, ele está lá, viável, permeabilizado, né, hidratado. Então todos aqui gostam muito de usar as espumas. Eu acho que foi assim uma descoberta muito grande, e até hoje a gente é namorados com o quesito espuma. E aí depois vieram os hidrocolóides. Eu não sei bem a ordem, tá, gente? Porque quando chegaram os produtos para nós, os representantes traziam toda a linha, e a maioria deles tem todas as linhas mesmo. Então, tanto eles têm alginato, como tem algumas pomadas, alguns cremes, géis, como tem hidrocolóides e toda a linha. Então a gente começou a experimentar. Nunca a gente começou a experimentar, via o que era mais viável daquela linha e fazia o protocolo na instituição daquele tipo de produto. Então, basicamente falando, o que aparecia de bom a gente usava, o que aparecia de ruim a gente testava e não protocolava. Não é que exista nada ruim, mas às vezes você tem que pensar também muito no custo-benefício para o paciente. Às vezes eu tenho uma espuma no mercado que custa R$50, um exemplo, e eu tenho outra espuma que apareceu por R$20, mas aquela espuma de 20 eu tenho que gastar duas, e aquela de 50 eu tenho que gastar uma. Ah, Marina, mas ainda a de 50 ainda fica maior. Mas a de 50 tem prata, a de 20 não tem prata. E aí, às vezes, a de 50 tem PHMB, ou a de 20 tem PHMB, e você vai testando o que é que você vai fazer. A de 50 permite o paciente vir uma vez por semana. A de 20 faz com que o paciente venha dia sim, dia não. Então, você vai tendo que ver também o que é bom para a sua clínica e o que é bom principalmente para o paciente. O custo-benefício para ele, porque é ele quem vai estar custeando esse tratamento. Você está ali como enfermeiro para ser um ativador do cuidado, para ser um facilitador da cicatrização. Você não pode pensar nunca, chegou, eu vou experimentar, eu vou obedecer essa marca tal que está dizendo que isso aqui tem que ser usado tal. Não, você vai entender como é que é esse curativo, sentir na prática o que o representante te diz, o que a indústria te diz, se cumpre o que promete, porque tem muita coisa assim no mercado que não cumpre o que promete. Então você vai ter que testar, efetivar aquilo ali para poder protocolar no teu cuidado. Isso aí gera credibilidade, você como profissional, gera credibilidade no teu nome, você vai fazendo aos poucos, e foi isso que a gente trabalhou desde o começo. Lembra que eu falei que só tinha 1, 2, 3 pacientes? Esses 3 pacientes disseram a mais 3, virou 6, esses 6 disseram a 12, e hoje a gente tem mais de 1.500 atendimentos no mês de gente que disse a outras pessoas que deu certo. Então essa credibilidade você não pode perder quando você é pequeno, porque isso é que vai fazer teu nome ficar bem melhor no mercado. Mas vamos lá para o hidrocolóide. O hidrocolóide, ele serve como um desbridante autolítico, serve para lesões grau 1, né, para proteger a pele, e é muito bem aceito por aquelas lesõezinhas, a lesão por pressão que está se formando, que a gente chama de eritema não branqueável. Vamos lá, a gente pressiona um pouquinho, tá vermelhinho ao redor, vamos pensar na região sacral, tá um pouquinho vermelho, a gente pressiona aquela área e aí retira, passa assim uns 3 segundos e retira. Se aquele eritema, se aquele vermelhão não regrediu, a gente diz que é um eritema não branqueável. Então ali realmente está uma área de pressão, está sofrendo e pode evoluir para uma lesão de grau 2. E nesses casos a gente aconselha muito a colocar o hidrocolóide, porque ele vai proteger aquela pele que está provavelmente querendo, né, virar uma lesão por pressão, ao tempo que também, se já tiver alguma abertura, ele vai fazer com que exista um desbridamento autolítico. E nisso a gente aprendeu que os hidrocolóides
fazem um trabalho, né, de limpeza muito avançado, do que seria assim, tipo 3 curativos seguidos, o hidrocolloide faz em uma colocada. Tem prazos e períodos em todos esses produtos que eu falei de 3, alguns prometem 5, outros prometem até 5 dias. Teve uma vez que eu fui para um congresso que aí uma palestrante falou que colocava um certo tipo de produto e deixava 7 dias, que era o indicado pelo fabricante. Mas aí retirava aquele produto, lavava a lesão, fazia higienização e voltava com o produto, porque o fabricante também dizia que podia colocar 14 dias, né, já em outro produto, tipo assim. E assim, eu não acho muito bacana você tirar um produto de uma lesão que já tem uma flora bacteriana, mesmo que ela não seja contaminada ou infectada, mas ela tá lá colonizada, você tira, por mais que você lave esse curativo, não tem sentido você colocar de volta naquele lugar. Então, tem gente que faz isso, mas eu não acredito que seja uma prática muito bacana de você... Tudo é descartável, gente, assim, tem produtos até que os fabricantes nem deixam cortar, por uma questão de higienização, por princípio estéril mesmo. Então, como é que você tira da lesão, limpa lá a lesão e depois bota aquela coisa suja ou sei lá, meio que lavada no soro? A indicação era tirar da lesão, deixar imersa numa cuba com soro e depois voltar para a lesão. Assim, não é uma prática que eu recomendo não, mas talvez vocês escutem pelo mercado alguma coisa assim do tipo, mas não é muito bacana não. Vamos pensar agora como a gente fixar esse curativo. E era interessante porque a proposta da clínica era fazer com que o paciente não viesse tantas vezes, né, ou diariamente, porque aqui, eu não sei para quem conhece a região, Campina Grande fica numa posição estratégica bem interessante de muitas cidades passarem por ela. Então vinha gente do interior do sertão, vinha gente do Brejo, vinha gente até da capital antes, quando a gente não tinha clínica em João Pessoa, vem gente ainda de outros estados, né, para se tratar na clínica. Então a gente tinha que ter algum pensamento de como fixar esse curativo, ou de como deixar um curativo especial que durasse mais dias, porque não tinha sentido da pessoa viajar 3 horas, 4 horas todos os dias para fazer um curativo. E pensando nisso, as coberturas especiais foram muito importantes nesse processo, porque fizeram com que a gente espaçasse realmente o tempo de visita desses pacientes na clínica. Mas antes de tudo, e mais importante ainda, seriam a cobertura terciária, então a finalização desse curativo, os fixadores. Como era que eu ia sair daqui da clínica com minha perna enfaixada, ou então com o meu curativo ocluído, e isso ia durar tipo 3 dias, 4 dias. Eu ia me movimentar, eu ia andar, eu ia tomar banho, ia dormir, né? Às vezes a pele no processo de regeneração coça, né? E você lá com a unha dormindo. Os pacientes falavam muito isso pra gente e a gente foi tentando estudar sempre, lógico, se capacitar, vendo jeitos de melhorar essa cobertura terciária, o que era que a gente podia fazer para cada vez mais espaçar a vinda deles até a clínica, mas também com responsabilidade. O formato da clínica por si só já era muito diferente, porque nunca se tinha ouvido falar em uma clínica que deixasse muitos dias uma pessoa com curativo, ou que o paciente fizesse 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Normalmente o cuidado no PSF, né, ou no hospital é para você ir todos os dias fazer o curativo, renovar o curativo. Mas tem certos produtos, pessoal, que até a ordem dele, você passar alguns dias, ele liberando aquilo que ele chegou para fazer, né? A exemplo da prata, a exemplo do PHMB, a exemplo de algumas tecnologias que a gente utiliza, que precisa de um certo tempo para poder agir. Tem muita gente que coloca um curativo agora de manhã e à noite quer olhar ou renovar. Então aquilo que você colocou que teria no mínimo 48 horas de ação, ali já acabou, né? Você colocou e tirou ao mesmo tempo, tá jogando dinheiro fora. Tem que estudar essas substâncias, ver o que é que a indústria farmacêutica ou a indústria de coberturas preconiza, porque não é interessante você também colocar, e acontece às vezes muito em hospital, os curativos são feitos depois do momento do banho ou quando a comissão de pele passa. Aí o médico quer passar e quer ver o curativo. Aí você vai lá, desfaz todo o curativo, perde o biológico, então faz aquela mascarada, coloca por cima o curativo, mas ali já perdeu a sua efetividade da forma como ele estava feito do começo. Então
Então é interessante que as instituições, né, protocolem também a forma de que horas vai fazer esse curativo para que não haja esse prejuízo para o paciente e para a própria instituição, porque aquilo ali é dinheiro jogado fora. Não tem como você fazer um curativo às 8, o médico passar às 9 e querer ver e você perder todo o curativo ou querer remendar, né? Fazer aquele ajeitadinho de colocar ele por cima. É mais interessante você agendar os horários de serem feitos, se isso for possível também. E aqui na clínica a gente tentou achar alguma forma que a cobertura fosse mais extensa, demorasse assim uns 2, 3 dias para que esse paciente voltasse com segurança. Orientando também como seria o cuidado em casa para que ele não caísse, o curativo de cima para que não molhasse. Vou dizer a você que 100% funciona? Claro que não, porque tem muito paciente teimoso, então tem deles que coçam por cima do curativo, tem deles que descobrem o curativo em casa, na possibilidade de visualizar a ferida, ver se está melhor ou não. Tem deles que folgam um pouquinho, porque quando chega na clínica, né, naquele momento agudo, a perna está muito inchada, muito edemaciada, e à medida do momento que eles vão melhorando, a perna vai voltando ao tamanho normal, então o curativo folga um pouco. Mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, a gente tenta deixar esse curativo pelo menos até 48 horas, ele intacto. E a maioria dos pacientes volta com um curativo muito bacana. E aí, por falar em cobertura, né, terciária, principalmente, a gente se apaixonou por uma coisa chamada terapia compressiva, que também é a base, né, de toda doença vascular, se comprime ou se não comprime. E a gente se capacitou muito em relação à terapia compressiva, quando fazer, quando não fazer. Isso aí é o pulo do gato para qualquer enfermeiro que quer lidar com lesão, é descobrir logo isso desde o início. Quando fazer, quando realizar, né, quando se aprimorar dessa terapia compressiva e quando não se aprimorar de jeito nenhum da terapia compressiva, porque tanto ela é um remédio muito bom, como ela pode ser muito prejudicial quando é usada nos casos em que não deve ser usada, né? A exemplo de úlceras arteriais, infecções severas. Então a gente tem que ter muita cautela quando usar ou não. Mas quando a gente sabe realmente, verdadeiramente quando usar, ela é uma ótima aliada, fazendo com que esses pacientes fiquem até 7 dias sem vir à clínica. Olha só que maravilha. E aí tanto é bom para ele, né, para ele ficar se tratando no conforto de sua casa, coberto por um curativo, tendo a segurança de como é que está sendo acompanhado, como também é bom para o bolso, né? Porque imagina você custeando um curativo 3 vezes por semana, ou todos os dias, ou 2 vezes por semana, e de repente você passa para 1 vez por semana. Claro que às vezes isso demanda um custo maior num primeiro momento, mas com certeza é mais barato do que vir 2, 3 vezes ou todos os dias. E isso também, quando você vai conversar com o paciente sobre curativo especial, tem que estar muito bem claro para ele, né? Porque às vezes ele toma um susto, diz, mas você está me cobrando X por esse curativo e aí eu tenho que colocar mais outra coisa em cima do curativo. Mas aí você vai ter que explicar o porquê dessa outra coisa, o porquê desse XY a mais naquele valor. Porque aquele valor vai proporcionar para ele ter um espaçamento maior em vir novamente à clínica, além de ter um espaçamento menor na cicatrização. Então, o tratamento que duraria no convencional, que era a experiência que a gente tinha antes, as nossas feridas fechavam, né? Fechavam com êxito, mas às vezes demoravam um pouquinho mais do que o esperado. E isso também, às vezes, é uma questão que a gente fica pensando, por que eu vou botar um biológico se o que eu estou fazendo está certo? Se o convencional está certo? Gente, todos os nossos tecidos são capazes de se autocicatrizar. Então, se a gente não fizer nada e nosso organismo estiver tudo bem, fecha. Quantos cortes você não já sofreu na vida e fechou sem você fazer nada? Quantos arranhões ou queda, quem caiu de bicicleta no outro dia estava tudo ok? Porque a nossa própria pele tem essa função de se regenerar, né? Não somos Wolverine, mas a gente cicatriza, tudo certinho. Mas aí quando tem alguma patologia, quando tem uma ferida crônica, quando tem alguma coisa associada que isso não vai tão bem, né, nosso sistema imunológico, ou tem uma comorbidade como diabetes, hipertensão, e isso faz um pouquinho você andar um pouquinho para trás, faz com que você lance mão de novas tecnologias, a exemplo dos curativos especiais, para acelerar esse processo. Então, o que seria num curativo convencional um tempo de duração de 3 meses, de 4 meses, com um curativo especial você melhora para 1 mês, otimiza em 2 semanas. A gente já teve caso aqui de 2 curativos, né, queimaduras,
de segundo grau, com bolhas, em 2 curativos, em um curativo só a pessoa já está curada. Isso é muito bacana para que o paciente entenda, até você pode fazer um portfóliozinho, pode, teu caso estava semelhante a esse, aí a gente conseguiu fechar em um curativo, para que ele se convença que aquilo ali não está sendo um gasto, e sim um investimento. Então o enfermeiro, além de saber tratar, além de saber conduzir, ele tem que também entender sobre como abordar esse paciente no passo que ele vai gastar um pouco mais naquele primeiro momento. Tem que ser muito sutil essa abordagem para que ele não entenda como se fosse uma venda, mas sim um investimento do seu cuidado, algo que ele está dispensando a mais naquele momento, mas que vai gerar um benefício bem maior para ele. Se você gostou desse conteúdo, como é, mulher? Me refresca aí. É pra seguir. Não, tá bom. É pra seguir no canal, curtir. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais, faz com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Dá uma curtida, dá um like. E se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora para receber mais e mais conteúdo como esse.